Onde está aí a palavra de Deus? Onde está o ensino da palavra de Deus? A gente vê, na prática é muito simples. A gente vê a situação das igrejas, a gente vê que as igrejas não estão investindo na educação. E a educação é o principal, é aí a base da igreja. É a base do crescimento da igreja, de uma verdadeira conversão. Se não houver ensino, não adianta. Então é preciso investir mais na educação. As igrejas constroem aí igrejas lindas, grandes, mas não tem o departamento da escola bíblica dominical. As igrejas não colocam professores preparados, principalmente preparados espiritualmente. Às vezes tem até diplomas, mas não tem a vida espiritual. Como é que vai ensinar a palavra de Deus sem vida espiritual? A gente ensina o que a gente pratica. Então é preciso haver uma liderança mais disposta, então, a investir em educação na igreja. Para nós mudarmos a nossa nação, nós temos que mudar a igreja. Temos que ser igreja legítima. Então começa na liderança. O exemplo é na liderança, para que o povo siga. Em tópico 3, a instrução e temor. Os príncipes, os levitas e sacerdotes ensinavam ao povo a lei de Deus. 2 Crônicas 17, 7 e 8. O ensino promoveu um grande temor no coração de todos. 2 Crônicas 17, 10. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Um povo que teme a Deus se tornará próspero. Olha aí quem dá o ensino. Príncipe, sacerdote, levita. Olha aí. Ensinavam ao povo. Então isso diz que esses sabiam a palavra de Deus. Compreendiam a palavra de Deus. Eram estudantes da palavra de Deus. Então os líderes, olha aí. Os príncipes, os sacerdotes e os levitas. Tem tanta gente hoje se autodenominando de levita, pensando que levita, que existe levita ainda na igreja. Esse é um sistema lá do Antigo Testamento, né? Então os levitas é que trabalhavam carregando aí a arca da aliança, né? E aqui os levitas são vistos ensinando a palavra de Deus. Então hoje as pessoas pensam que, não, eu sou ministro de louvor. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem na Bíblia dizendo aí, Paulo andava com o cantor fulano de tal, com a cantora fulano de tal, que Paulo foi visitar a igreja tal, que cantaram não sei o quê, que o cantor famoso estava lá. Não existia isso. Não existia isso. Estão supervalorizando o louvor em detrimento da adoração. Estão colocando pessoas para louvarem nos púlpitos e os pregadores ficam lá embaixo. Colocaram a música como a coisa mais importante da igreja. As igrejas estão configuradas já, você chega e já está tudo configurado, os bancos, porque o louvor se tornou mais importante do que a pregação. Trabalha-se mais na alma, sentimentos, do que no espírito. Vão para a igreja para se divertir e não para cultuar a Deus. Por isso o resultado está aí. É um crescimento, um inchaço. Mas não são pessoas convertidas na verdade. Qualquer coisinha, a pessoa corre para outro lugar. Pessoas fracas espiritualmente. Se mede aí o grau de espiritualidade da igreja, é na escola bíblica dominical. Quando as pessoas vão aprender, estão interessadas em aprender a palavra de Deus. Aí você mede então o interesse da igreja pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, na escola bíblica dominical. Então quer dizer que hoje muitas igrejas estão aí com 30% só do povo se interessando por Deus e aprender alguma coisa de Deus. 70% estão interessados só em se divertir. Não se interessam pela palavra de Deus, não se interessam em fazer a obra de Deus, nada disso. Apenas estão participando de uma sociedade onde vão lá para se divertir. Tem tanta gente aí reclamando, querendo um conforto extraordinário nas igrejas, bancos acolchoados, e esse povo aqui se reunia na rua, nas praças. As maiores igrejas
Começaram assim, o povo não tinha nem cadeira para se sentar. Foi assim que houveram os grandes avivamentos. Então aí o povo passa 2 horas na igreja, nem 2 horas, já chegam meia hora atrasado para o culto, ainda querem sair mais cedo, não passam mais nem 1h30 dentro da igreja, ainda querem bancos acolchoados, sofás, todo conforto, ar-condicionado, não sei mais o que, vão ali para se divertirem, na verdade. Então foi a partir desse ensino da palavra de Deus, esse aprendizado, que veio o temor de Deus. Não é o medo de Deus, é o temor de Deus. Então o interesse por Deus, o interesse por santificação. Quando vem o avivamento, o povo se torna cada dia mais santo. Porque o povo não quer mais pecar, não quer ofender a Deus. O povo quer agradar a Deus, quer a presença de Deus, quer fazer a obra de Deus. Então falta isso, é preciso mais ensino, é preciso maior investimento na educação. As igrejas precisam acordar por isso. E você que está nos assistindo, você é um diretor da Escola Bíblica Dominical? Você é um superintendente da Escola Bíblica Dominical? Você precisa investir nisso. Eu não sei por que tanta preocupação com a parte financeira. Porque a maioria das pessoas que ensinam a palavra de Deus são pessoas que quase nem cobram nada para fazer esse tipo de trabalho. Você pode convidar pessoas que vão dar um excelente ensino para os professores, para a igreja em geral. Às vezes a pessoa até manda uma apostila, como eu faço, eu mando uma apostila. Os irmãos, só com a venda da apostila, já pagam toda a despesa. Coisa simples. Não investem porque não querem. Não se esforçam para que o povo seja edificado, para que o povo cresça no conhecimento de Deus. Não se esforçam para haver uma reciclagem aí com os professores. Então você é diretor, você é superintendente, faça alguma coisa para ajudar. Tenha fé em Deus, Deus vai te ajudar a fazer isso aí que eu preciso fazer. Parte 3, Josafá e seus inimigos. Tópico 1, a perigosa aliança feita com Acabe. Tópico 2, Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Tópico 3, a ação de Josafá. Tópico 1 então, a perigosa aliança feita com Acabe. Está aí em 2º livro de Crônicas, 18, de 1 a 3. Josafá tornou-se rico e próspero, mas deixou de buscar ao Senhor e passou a agir por si mesmo, confiando apenas na sua capacidade e nos seus bens. Ele fez uma aliança com Acabe, um rei perverso, que juntamente com sua esposa, a Jezabel, estabeleceu o culto a Baal no Reino do Norte. A aliança selada por meio do casamento com uma das filhas de Acabe lhe traria derrota moral, física e espiritual. Deus usou Jeú para repreendê-lo. O profeta mostrou ao rei Josafá o quanto a aliança que ele havia feito com Acabe aborrecera o Senhor, segundo o livro de Crônicas 19:2. Alianças feitas sem a orientação e a permissão de Deus sempre trazem prejuízos. Então olha só, como no início do reino de Josafá ele prosperou, então ele agora se engrandeceu, achou que estava tudo bem, que agora não precisava mais de Deus, começou a confiar em si mesmo, começou a achar que o que ele tinha ganhado era produto da sua inteligência, da sua própria sabedoria. Então ficou rico e agora fez uma aliança com Acabe. Depois ainda casa seu filho com a filha de Acabe. Olha aí. Então começou a fazer alianças. Fez 3 alianças péssimas, sem consentimento de Deus, sem pedir orientação a Deus. Isso desagradou a Deus. Deus mandou o profeta Jeú repreendê-lo. Foi terrível isso. Causou grande prejuízo a toda a região então de Judá. Houve até idolatria aí, por causa dessa união perversa, dessa união má entre trevas e luz. Essas alianças que hoje nós vemos aí da igreja, quantos pastores estão fazendo alianças políticas? Chega a época da eleição, começa a fazer aliança com político. Pessoas que vivem na mentira, na idolatria, pedofilia, homossexualidade, prostituição, adultérios, mentiras, falcatruas, corrupção. Pastores fazendo aliança com esse tipo de pessoas, trazendo um grande prejuízo para a igreja.
trazendo divisão partidária dentro da igreja, trazendo confusão, briga entre os irmãos, discussões. Quando é que a igreja vai aprender a deixar isso para lá, a largar isso, se afastar desse mal, a não fazer aliança com demônios? Quando é que vão aprender isso? Que coisa terrível que está acontecendo na igreja. Essas alianças têm prejudicado muito a igreja. Mas é o amor ao dinheiro que está por trás disso. É o interesse financeiro. Sempre aí o dinheiro que está por trás disso. Tópico 2, Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Os amonitas, os edomitas e os moabitas uniram forças para invadir Judá, cruzando o mar em direção a En-Gedi. Eles formaram um exército com muitos soldados, cavalos e armas. Então Josafá temeu seus inimigos. O seu medo o levou a buscar a Deus com jejum. Infelizmente, muitos só se lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades. Não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre. Então veja aí, os amonitas, os edomitas, os moabitas se uniram, todos aí, para atacar então o reino do sul, atacarem Josafá em Jerusalém. Olha só, se reuniram, né? Lá no lugar, você pode ver no mapa aí, En-Gedi, você veja aí, eles se reuniram aí para atacarem. Então o rei Josafá agora, que estava numa situação triste, né? Ele espiritualmente estava mal, o povo estava mal, estavam na idolatria, acompanhando a idolatria Baal, que era seguida lá por Acabe e Jezabel. Veja só, agora estavam em maus lençóis, seriam atacados, vencidos. Isso aí era claro para Josafá, que ele ia ser vencido. Então ele agora faz o que todo mundo faz na hora do perigo, né, na hora da angústia, se lembra de Deus. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus ainda ouve a Josafá. Josafá convoca o povo então para orarem, jejuarem e falarem com Deus. Então você vê a situação do nosso país, é hora então da igreja unida, orar, jejuar, buscar o Senhor, ler, estudar a palavra de Deus. Está na hora de fazermos isso. A igreja precisa acordar para isso, se unir em torno do estudo da palavra de Deus, do jejum e da oração. Não é se unir com pessoas que estão querendo viver de qualquer maneira, se divertir. Não. Cada igreja, cada denominação tem as suas normas, seus costumes. Fica aí quietinho. Faça isso que agrada a Deus. Vocês aí orem, jejuem. Unir quer dizer que todos estarão orando ao mesmo Deus. Estarão todos jejuando, estarão todos estudando a palavra de Deus. Então não fique esperando acontecer uma tragédia para fazer isso. A igreja deveria estar todo o tempo fazendo isso. Muita oração, muito jejum, muito estudo da palavra de Deus. Todo o tempo. Se a gente estivesse fazendo isso sempre, talvez nós estivéssemos passando por esse problema, por esse momento de crise em nosso país. E quando existe crise no país, é claro, existe crise financeira também na igreja. Tópico 3, a ação de Josafá. Ele precisou agir rápido, pois um grande exército formado por vários inimigos vinha em sua direção. No momento de aflição e desespero, Josafá invocou o nome do Senhor e apregoou um jejum, segundo de Crônicas 23. Então veja aí, primeira providência de Josafá, convocou um jejum coletivo. Toda a nação que ele era rei, né, todo o território de Judá ali, Benjamim, então foram jejuar. Ele convocou primeiro um jejum, todos unidos, jejuando. A oração e o jejum nos ajudam a vencer as crises. Era uma nação inteira buscando a Deus. Nenhum crente deve duvidar do poder da oração. Então o povo se humilhou diante de Deus, mostrando sua total dependência do Senhor. Então eles estavam fazendo agora o quê? Estavam jejuando, estavam orando, clamando a Deus. Ou eles faziam isso, ou morriam. Não tinha outra saída. Agora era jejuar e orar e confiar em Deus mesmo. Não tinha jeito. Acreditar que Deus ia tomar uma providência. E eles sabiam que sempre quando acontecia isso, o povo se voltava para Deus e Deus os abençoava. Sabiam disso.
tinham experiências passadas com isso.